Bom, Mona Lisa, vamos lá. Primeiro, nós precisamos olhar a experiência dos países que melhor lidaram com a pandemia do coronavírus. Você pega a Coreia do Sul, ou mesmo a China, onde surgiu a pandemia, teve menos mortes por Covid do que a cidade de São Paulo, mesmo sendo o país mais populoso do mundo. E conseguiu isso porque fez a lição de casa, fez testagem em massa, monitoramento epidemiológico e, a partir da identificação dos focos da doença, fez isolamento localizado, utilizando inclusive equipamentos públicos. O Brasil não fez isso. São Paulo também não fez isso. Por isso a pandemia teve um alcance aqui muito maior do que teria. Então, numa eventual segunda onda, que a gente espera não aconteça na cidade, né, o que eu vou fazer é o que deveria ter sido feito no início da pandemia. Né? Usar a rede de agentes comunitários de saúde, são quase 8 mil na cidade de São Paulo, para fazerem testagem em massa, usar os equipamentos públicos que hoje estão subutilizados, as escolas ainda estão fechadas, por exemplo, para poder fazer o isolamento das pessoas que não conseguem fazer, seja por condições de moradia precária, por superadensamento ou por qualquer outra razão, e monitoramento epidemiológico, seguindo o conselho dos infectologistas, dos profissionais de saúde, enfim, seguindo a ciência. É isso que eu farei como prefeito de São Paulo no caso de uma eventual segunda onda. Mas queria muito também ouvir o Bruno agora. Passo a palavra para ele. Por favor, então, candidato Bruno Covas, é necessário que eu repita a pergunta para o senhor? Não. Não? Então vamos lá, por favor. Bom, antes de mais nada, quero começar agradecendo a população da cidade de São Paulo pela votação no dia de ontem. Me levou ao segundo turno com 1.700.000 votos. Agradeço a confiança e o carinho. É uma votação que fez que a gente ganhasse em todos os distritos eleitorais da cidade de São Paulo. Então, muito obrigado. Em relação ao tema, Guilherme, é importante lembrar que o que foi feito aqui na cidade de São Paulo foi feito com acompanhamento dos técnicos da vigilância sanitária. É muito fácil agora ser engenheiro de obra pronta. O difícil foi enfrentar o desafio de estar à frente da Prefeitura de São Paulo durante o momento em que a cidade vira o epicentro dessa grave crise sanitária aqui no Brasil. Todas as medidas que foram tomadas aqui foram tomadas olhando para a realidade da cidade de São Paulo. Nós estamos falando de uma cidade que tem 1.740 ruas que começam na cidade de São Paulo e terminam numa outra cidade da Grande São Paulo. Ou que o lado esquerdo pertence a São Paulo, o lado direito a uma outra cidade da Grande São Paulo. Aqui nós apostamos numa ação que foi feita, uma ação com a orientação da vigilância sanitária, uma ação conjunta com o governo do estado, em que rapidamente subimos 2 hospitais de campanha para não deixar ninguém sem atendimento. Aqui na cidade de São Paulo, nós não tivemos cenas que a gente viu repetidas mundo afora, do médico escolher quem era entubado, quem não era entubado. E durante o período da quarentena, nós conseguimos reforçar o sistema público. Mais 1.000 leitos foram entregues esse ano à população e ficam de forma permanente na cidade de São Paulo. O pior já passou, agora as pessoas estão mantendo todas as orientações, os bares, os restaurantes, os shopping centers, as pessoas continuam a utilizar máscara. É importante lembrar que, embora o pior tenha passado aqui na cidade de São Paulo, a pandemia ainda existe, ainda é uma realidade. E enquanto eu for prefeito da cidade de São Paulo, esse não é um tema de esquerda ou direita, esse é um tema da ciência. E nós vamos seguir sempre a orientação da vigilância sanitária aqui na cidade. Sim. Por favor, candidato Guilherme Boulos, o senhor tem 2 minutos e 26 segundos para completar. Olha, Bruno, longe de mim, nesse caso, querer ser engenheiro de obra pronta, até porque a obra falhou. São Paulo foi a 3ª cidade do mundo com mais mortes por Covid, só atrás de Nova York e da cidade do México. Você fez 4 hospitais de campanha, apenas um na periferia, que é onde teve a maior parte das mortes. E o que é pior, Bruno, você fez hospitais de campanha, todos já foram desmontados, fez contratos emergenciais. Por que, em vez de fazer os hospitais de campanha, você não usou esse dinheiro para equipar hospitais que estão fechados ou parcialmente abertos? E isso ficaria para a cidade, mesmo depois do pico da pandemia. Por que você não usou esse dinheiro para equipar os 7 andares do Hospital Sorocabana, na Lapa, que estão vazios? Por que você não usou esse dinheiro
para terminar e dar capacidade total para o Hospital da Brasilândia, que está funcionando só com 12% da capacidade? Por que não usou esse dinheiro para reabrir o Hospital Menino Jesus em Hermelino Matarazzo? A forma como a prefeitura lidou com a pandemia em termos de saúde pública foi muito ruim, deixou muito a desejar e, novamente, foi voltando as costas para a periferia. Nós temos hoje 19 bilhões de reais no orçamento da cidade. A Câmara Municipal, inclusive, aprovou uma lei para desvincular a possibilidade de utilização na pandemia de recursos dos fundos, que é em torno de 8 bi desses 19 bi. Né? Tem bairros que falta respirador, né? Tem bairros que faltam médicos e não houve contratação emergencial, não houve compra de equipamentos. Não dá para dizer, olha, está tudo bem, pinta-se um mundo maravilhoso, Bruno, na sua propaganda e às vezes nas suas palavras aqui no debate, que quem vive na rua, quem sofreu com a pandemia, quem perdeu parentes, perdeu amigos, não vê esse mundo. Então, enfim, o tema da pandemia de fato é um tema muito grave, tem que ser tratado a partir de uma perspectiva científica, de um foco na saúde pública e de uma preocupação social com todos. Você também mencionou o tema da ciência, Bruno. Tem uma polêmica enorme também em torno da vacina, com idas e vindas. Também queria ouvir, nesse tempo que lhe resta, a sua opinião sobre a vacina e a postura do Bolsonaro, Dória e o Bolsonaro, um e outro politizando a questão da vacina. É importante também que o prefeito de São Paulo possa se posicionar sobre isso. Então, o senhor tem, candidato Bruno Covas, 1 minuto e 34 segundos para completar, por favor. Primeiro, lamentar essa atitude do candidato Guilherme Boulos, que acho que é um desrespeito com todos os profissionais da área da saúde que se dedicaram a atender a população durante o período mais difícil da pandemia. Eles foram verdadeiros heróis na ação realizada pela prefeitura. Volto a dizer, aqui na cidade, ninguém que buscou tratamento ficou deixado de fora. O médico não precisou escolher quem era entubado, quem não era entubado. Foram 2 hospitais de campanha subidos pela prefeitura que fizeram com que a gente pudesse ampliar a capacidade em 15 dias para poder terminar essas obras. O radicalismo ideológico sabe criticar, mas não sabe salvar vidas. Porque basta conhecer o mínimo de uma obra pública, basta conhecer o mínimo de como é que funciona a lei de licitações para saber que não se termina uma obra permanente em 15 dias aqui na cidade de São Paulo ou em qualquer lugar do mundo. A questão da vacina, para aproveitar a pergunta, Guilherme, mais uma vez é a área da ciência que tem que determinar se a vacina funciona, se não funciona, se quem vai ser aplicado, em quem não vai ser aplicado, quem começa a ser aplicado. É lamentável a gente querer partidarizar uma questão que é técnica, uma questão que quem tem que orientar é a área da ciência, e é assim que a gente se comportou durante a pandemia e é assim que eu vou continuar a me comportar como prefeito de São Paulo.